Muito boa noite, que alegria, estamos novamente juntos para os nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite, do nosso grande Max Sport, 2 anos no ar. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pela paciência, pelo prestígio, discutindo os principais assuntos do Rio, do futebol do Rio, do Brasil e do mundo. Sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos, 3 endereços, 2 na Zona Sul, em Botafogo, Rua Visconde de Caravelas, 55, Rua Pinheiro Guimarães, 45A, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Comigo sempre, meus parceiros, meus amigos, meus irmãos, e minha irmã agora também, fazendo o nosso Max Sport. Mostra os mosqueteiros e também a nossa rainha, a nossa princesa. Jorge Ramos já balançou a cabeça. Luciana com esse sorriso bonito. Luciana Campos. Nosso grande Carlos Bosch, cada dia com um fundo mais bacana do que o outro. Otávio Bocão, que sempre escolhe qual é o telefone que ele vai colocar no programa hoje. Sérgio Américo com uma vistosa camisa preta. E ele, direto da Bélgica. O programa não é fraco, não. Direto da Bélgica, meu querido Paulo César Oliveira. E tem muito mais, quer ver? Vamos começar a falar de basquetebol, e quem sabe tudo de basquete é o nosso querido Marcos Bigu Mendes. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport. Estou passando para mais uma dica do basquete. A grande final da NBA está por 1 ou 2 jogos, já que a equipe do Milwaukee Bucks virou a série para 3-2, vencendo no último sábado o Phoenix Suns por 123-119 em Phoenix. Parece que o Milwaukee descobriu a fórmula certa de segurar os Suns, jogando mais no meio da quadra, um ritmo de jogo mais cadenciado, a bola mais movimentada e principalmente um jogo dentro do garrafão com Brook Lopes, com Antetokounmpo, com Portis e mesmo Chris Middleton levando vantagem às vezes sobre Chris Paul dentro do garrafão. Já a equipe dos Suns precisa voltar a correr, mas tem um ataque muito previsível. Em playoffs, quando você joga 5, 6, 7 jogos contra o mesmo adversário, você jogar só em pick and roll e transição é muito pouco. O técnico Monty Williams já deveria de saber disso, porque ele fez grandes batalhas contra Phil Jackson, Popovich, Spoelstra e outros grandes técnicos. Ele precisa criar um arsenal melhor, com uma melhor movimentação, jogo mais dentro do garrafão, saber jogar um ritmo mais lento. Playoffs, ganha quem sabe jogar no meio da quadra. Não é temporada regular. E o Phoenix Suns, agora que pegou uma equipe mais forte, está tendo muita dificuldade para saber jogar no ataque. Continua jogando muito na base da individualidade, do individualismo de seus jogadores e as bolas de 3 pontos. E só que Milwaukee não está deixando o Suns correr em transição. Eles estão fazendo poucas cestas de transição. E o Milwaukee, com Chris Middleton fazendo uma excelente série, Antetokounmpo arrasando e Jrue Holiday sendo, para mim, o MVP até agora das finais. Está cadenciando o jogo, dando ritmo, colocando os jogadores em quadra e matando bola pra caramba de 3 pontos. Vale a pena conferir o próximo jogo hoje à noite, porque será uma batalha e o Milwaukee pode fechar a série em Milwaukee. Vamos ver como vai ser essa belíssima partida, tá bom? Um grande abraço e nos veremos na semana que vem. Tchau, tchau. Muito bem, Biguzinho. Aos amantes da bola laranja, as informações, as opiniões do nosso querido Biguzinho Marcos Bigu Mendes. Saindo das quadras da bola laranja para o E-Games, ele mexe naquele negocinho, camisa bonita e faz tchau, faz tudo, informa, é o Paulo Bizarro. Fala, Paulinho! Muito boa noite, programa de hoje com cara nova, espero que gostem. E vamos direto para aquela nossa dica de games, né?
Três pessoas de diferentes realidades têm seus destinos cruzados nessa trama sobrenatural que envolve os limites da magia e da realidade. Focado em puzzles e minigames, vem aí Last Stop, jogaço, dia 22 de julho para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e também para o Switch. Vamos dar uma olhada nessa história. Why are you only speaking to me and not the others? I bent over backwards trying to keep this family together, but what can I do with this? This is mental! Dad! You've been playing. I haven't done anything. E pra galera do Fortnite e amantes da NBA, vem aí nada mais nada menos do que a skin de LeBron James, com direito a todos os anéis de título, tênis personalizados e aquela vestimenta na beca. O grande rei tá chegando! Vamos dar uma olhada nisso! Já no League of Legends, nosso CBLOL segundo split 2021 tá de arrepiar e vai chegando a hora da verdade. Fly Sports, Vorax e Pen Games já garantiram as suas vagas nos playoffs, mas a disputa pelas vagas restantes está emocionante, faltando apenas 2 semanas de competição. Todo mundo ali emboladinho. Dia 24 e 25 de julho tem mais. Eu vou ficando por aqui, o nosso tempo tá acabando. Até a semana que vem com muito mais do mundo dos games e dos esportes eletrônicos. Tchau! Valeu, Paulinho! Tchau, 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 Paulinho, o marido da Dona Ilana. É isso aí, com também esse fundo dele, tudo dele, ele adora boneco, essas coisas todas, ele sabe tudo. O melhor quadro de games da televisão brasileira é aqui no Max Esporte com Paulo Bizarro. Bom, o querido Daniel Pomerol ainda está se recuperando, está melhorando, está chegando, mas não vamos perder tempo. Eurocopa acabou, Itália campeã. Antes de entrarmos no futebol doméstico, futebol europeu, bota a galera na linha. Paulo na linha, ótimo, a mania do rádio, bota a galera no ar. E Paulo César Oliveira para conversar com um dos mosqueteiros, para conversar com todo mundo. Já falamos de Eurocopa, já falamos o que você pode trazer do futebol europeu nesse exato momento. Paulo. Bom, Marcelo, a notícia mais fresca é, obviamente, o sorteio da pré-eliminatória, a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que foi realizado ontem, segunda-feira. Ou seja, jogos que já começam a ter uma certa importância, equipes que vão tentar a classificação. O jogo mais interessante vai ser o Benfica, vai, como terceiro colocado em Portugal, vai para a terceira pré-eliminatória da Champions League e vai enfrentar na Rússia, em Moscou, o Spartak, que é um jogo sempre importante. Ou seja, as competições europeias já começam a tomar forma e a terceira pré-eliminatória já tem um sorteio conhecido. Alguém quer fazer uma pergunta para o Paulo César Oliveira a respeito de futebol europeu, Olimpíada, como é repercussão na Europa, começando com o jogo de amanhã entre o Brasil e China no futebol? Aliás, então aproveito, Paulo, alguma coisa de Olimpíada aí de repercussão na Europa? Bom, se fala muito pouco aqui, inclusive porque, nesse caso, as Olimpíadas coincidem com as férias mais longas aqui na Europa em termos de férias de verão. E como não são realizados os Jogos Olímpicos em qualquer país do continente europeu, mas sim no Oriente, a situação passa muito fora. E especialmente esse ano, com um problema claro da pandemia, com os Jogos tendo sido adiados do ano passado para esse ano, ficaram, obviamente, em um segundo plano. Se fala claramente, especialmente aqui na Bélgica, dos atletas belgas envolvidos, mas não recebe tanto destaque, ou nem sombra, do que foi o Campeonato Europeu de Seleções. Alguém quer botar o Paulo na roda sobre o futebol europeu? Ô, Marcelo, antes do Jorge, rapidinho, Paulo, aquele abraço para todos, o pessoal do Max Esporte. Como é que está a questão da Covid em relação à preocupação da Europa em relação à questão desses jogos sendo realizados em um momento difícil, inclusive do Japão, com muitos casos de Covid por lá? Bom, fala-se muito, e especialmente quanto à proteção dos atletas. Esse é o ponto prioritário. Mas o Japão, como obviamente um país do Oriente, já tem uma condição diferente se compararmos com a Europa, em termos já
de situação resolvida. Obviamente que a pandemia continuou no Japão, já se fala da variante Delta também por lá, mas a proteção aos atletas é o ponto prioritário. E em relação à presença de público, a presença de público japonês, porque foram vetados muitos ingressos, muitos bilhetes para cidadãos europeus que quiseram, por exemplo, estar presentes e participar acompanhando os Jogos Olímpicos. É meio complicada a situação. Aqui na Europa, por exemplo, os jogos vão continuar com o público bem reduzido nos estádios, quando não a porta fechada. A situação não é muito clara ainda. Já começam a acontecer mais casos, já há notícias de casos acontecendo, especialmente da variante Delta em alguns países europeus, especialmente Portugal, e há um clima de indefinição. Por enquanto, fronteiras abertas, é possível circular entre países da União Europeia, mas eu não sei até quando será possível. Fala, Jorge. É só para complementar a pergunta até do Borges, porque nós recebemos informação nesse final de semana que a França liberou turismo, voos do Brasil para a França, especialmente para Paris. Confirmada essa liberação, Paulo? Bom, é ainda uma situação, oficialmente sim, mas há muitos protestos e há, obviamente, partidos políticos franceses que estavam contrários a essa liberação, porque é muito relativo fazer isso. Uma liberação de um país europeu hoje em dia significa a liberação de todo o espaço comum europeu. E, obviamente, outros países estavam contrários à liberação de países como o Brasil, por exemplo, onde a incidência tem uma certa relevância atualmente, para viajar e, naturalmente, passear no continente europeu. A França, obviamente, tem a autonomia do seu território, mas como o espaço europeu está aberto, a autonomia do território francês implica automaticamente na abertura de todos os países europeus ao Brasil, ou aos brasileiros. E isso gera muita controvérsia atualmente. Fala, Bocão. Fala, Otávio. Muito boa noite, Mazela. Boa noite, meus companheiros e a todos que nos assistem aqui na TV Max. Eu queria saber, voltando à pauta inicial do PC, se veremos uma disparidade técnica, voltando à Liga dos Campeões, se veremos uma disparidade técnica na próxima Liga dos Campeões. O que você acha? Pode nos dizer sobre isso? Eu sempre digo que a Liga dos Campeões, especialmente combinada com a Lei Bosman, que foi aquela lei que abriu os países para terem jogadores europeus de forma ilimitada, trouxe naturalmente desequilíbrios. Eu posso citar, e sem qualquer tipo de relação sentimental, que o Porto foi um fenômeno que aconteceu em 2004 e que dificilmente vai se repetir. Uma equipe portuguesa com 9 jogadores portugueses na sua equipe principal conseguir um título da Liga dos Campeões com o nível de investimento que tem em Portugal é muito complicado. Por isso, e respondendo a sua pergunta, Otávio, a disparidade técnica ela aumenta a cada ano que passa. E você começa a ver uma sequência de equipes que são as mesmas a partir das oitavas de final até as quartas de final, semifinal e final. Por isso, é muito importante que haja um equilíbrio. O que pode ser equilibrador esse ano é o fator Covid, que, obviamente, reduziu os investimentos, limitou as compras, e aí sim, nesse aspecto pode ser um pouco mais equilibrado que nos anos anteriores. Perfeito. Falamos com Paulo César Oliveira, nosso Paulinho, direto da Bélgica, dando um panorama do futebol mundial, enfim, do que está acontecendo. Eu acho que você está realmente bem por dentro e espero que já esteja gostando desse nosso pontapé inicial. Ainda no primeiro bloco, ainda temos um tempinho, já que foi falado com o PC, daqui a pouco o Sérgio Américo volta com a gente aí, negócio de internet, vai, volta, acaba caindo. Eu queria saber eu ia falar com o Sérgio Américo, eu ia puxar, porque o Flamengo jogou amanhã com Defensa e Justiça da Argentina, no jogo da volta. Eu queria saber, eu queria botar a Luciana, que não fez pergunta ainda, no circuito, o que, já que falamos de público, pode ser um fator equilibrador, acontece inclusive no Brasil isso também, a ausência de público. O que você pensa a respeito da liberação em Brasília para que se assista o jogo do Flamengo? Boa noite, Mazela. Boa noite, meus amigos, aos telespectadores da Max Esporte. Então, o que aconteceu foi um certo acordo aí entre a diretoria do Flamengo e até as autoridades sanitárias de Brasília por conta da colocação de público. Isso, inclusive, estava dando um pouco de confusão entre os torcedores, porque o Flamengo, em 2019,
2020 havia vendido um pacote com os jogos, né, para mando de campo do Flamengo, só que assim, o que você se supunha à época era que os jogos seriam no Maracanã e não em Brasília, então isso certamente ainda vai dar uma confusão um pouco maior, porque quem comprou o pacote, comprou para assistir o jogo no Maracanã, não em outro local. Claro, veio a pandemia, mudou isso tudo, mas isso ainda é um ponto que lá na frente eu penso que vai dar uma discussão. Eu acho o seguinte, quando você faz a liberação de público dentro do que manda as autoridades sanitárias, cumprindo todos os protocolos, ela não tem como voltar atrás. Chega um momento, a gente precisa estar voltando ao novo normal que se fala, né? É claro que a gente viu aí mudanças no decreto, se você apresenta, se você está vacinado ou outra coisa, que eu penso que a partir do que dizem os especialistas, você pode questionar. Mas o retorno ao público ele é inevitável, a gente está voltando. Então, se você já tem um avanço da vacinação no Brasil, como a gente vem assistindo, por que não ter público dentro daquilo que se coloca, dentro daquilo que se prega às autoridades sanitárias? Ô Bosch, não, só um detalhe que a CBF já se declarou, porque foi a Conmebol que forçou, como forçou Palmeiras e Santos a final da Libertadores ainda em 2021, a final da Copa da Libertadores, no Maracanã, o público, como também na Copa América, na final, também forçou. A CBF já se posicionou que não é a favor. Não é a favor porque ela pensa em setembro, dependendo dos especialistas, a liberação ou não para setembro. Então a CBF ficou... E outro detalhe também, que a gente já conversou isso lá atrás, no início da pandemia, vai ser uma disparidade. Se você abrir em setembro, outubro, o público em geral vai levar vantagem que vai jogar o segundo jogo em casa, que já estaremos no retorno do Campeonato Brasileiro. E vai ter uma desvantagem. Por exemplo, o Flamengo jogou com o Palmeiras, um exemplo, no Maracanã sem público, enquanto o Palmeiras vai jogar com público em São Paulo, um exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Então, eu acho que vai ter uma disparidade. E a CBF é totalmente contra a abertura dos portões. Eu só acho engraçado, Lu, tem que ser rápido, que já estamos fechando o bloco, só acho engraçado se respeitarem todos os protocolos. Ninguém respeita nada, pô, velho. Isso é a história do Boitatá, ninguém respeita porcaria nenhuma, pô. Mas ela, muito para além de quem não respeitar, é a questão da fiscalização, porque você não dá para contar com as pessoas que vão respeitar ou não. Luciana, na Europa, na Europa, o Paulo está aqui, tinha o pessoal passando no meio do público com a plaquinha: distanciamento, use máscara. Ninguém estava usando máscara e ninguém estava distanciando. E no último jogo... Eles estão à frente da gente. A gente tem que fazer uma comparação de meses. Lá eles estão 3 meses à frente da gente. Essa história de público aí é uma forçação de barra do seu Flamengo, que não é de hoje, ninguém respeita droga nenhuma. E aqui a gente respeita o tempo. A gente volta daqui a pouquinho a falar sobre isso na volta do segundo bloco. Aqui a gente respeita, senão o Birajara Abreu, que é o nosso homem do programa, nosso diretor do programa, vai à loucura. E não queremos que o senhor Birajara Abreu, depois da vitória do seu Flamengo 5-0 em cima do Bahia, no último domingo, tenha qualquer tipo de problema. Vai ser uma semana tranquila, desde que o Flamengo não faça uma lambança. Amanhã, contra o Defensa, a justiça, em nome de Rede TV e Giante Automecânica. Já voltamos com a segunda parte do nosso Max Sport, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport pela TV Max, os nossos encontros de todas as terças-feiras, hein? Rapaz, olha o que vem por aí, nem vou te contar, hein? Sempre no oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos, 3 endereços, 2 na Zona Sul, 2 em Botafogo, na Rua Visconde de Caravelas, 55, também na Rua Pinheiro Guimarães, 45A, em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432.
Meu querido Bira, bota a galera na tela de volta aí. E a Suderge informa. Lembrando que Sérgio Américo, lamentavelmente, a internet dele caiu, está difícil recuperar. E está chegando também, que o assunto é importante, com a queda do treinador do Vasco. Botafogo sem treinador, a gente já iria chamar, e ele está com a gente aí, nos divertindo muito no intervalo, nosso querido Valdir Luiz, numa briga insana com o tripé, mas no final acabou dando tudo certo. Bom, olha só, gente, Flamengo, Fluminense, muita coisa para ser falado, mas amanhã começa a Olimpíada, essa Olimpíada diferente de tudo que aconteceu na sua história, e o Brasil estreia no futebol feminino contra a China. O que esperar desse jogo, Paulo César Oliveira? Bom, é um jogo de grande importância para começar. Vai ser um jogo também de tensão por tudo que se passa em termos de preparação. E vamos ver se o Brasil consegue corresponder. Eu deposito confiança na treinadora. A treinadora sueca é realmente importante. Pode ser também para o Brasil um passo à frente em termos de evolução técnica e tática, especialmente. Esse grupo, Luciana, do futebol feminino, o que você pensa? Que a China é uma potência. Pois é, a Pia, ao fazer as escolhas, ela sofreu algumas críticas, até porque deixou de levar a Cristiane, que seria a última participação dela na seleção, até por um fechamento de ciclo, mas a Cristiane vinha de uma lesão, embora fisicamente ela se dizia bem, mas a Pia optou por outras jogadoras. É um momento de fechamento de ciclo da Formiga, ela está indo para a 7ª Olimpíada, algo realmente inédito, e fisicamente a Formiga tem muito a dar, muito a contribuir. Tem a Marta também, que certamente é a última Olimpíada dela, que já está com 35 anos. Então, é um grupo que mescla a experiência com a juventude. A Pia também, ela vem fazendo um trabalho de renovação, e ela vem dizendo isso. Inclusive, ela afirma, na última entrevista que ela deu, que a próxima geração que vem aí vai ser muito melhor do que Marta e Formiga. Então, assim, esse é um teste para o Brasil, como o PC falou. É o Brasil que já bateu na trave 2 vezes, já disputou a medalha de ouro 2 vezes, e eu acredito sim numa medalha. Acho que o Brasil vai chegar bem competitivo. O jogo de amanhã é importante até para dar um gás para as meninas. Ô, Bocão, você que gosta de acompanhar tudo e acompanha tudo, você acredita na classificação do time feminino brasileiro? Porque o grupo é meio ensaboado, esse grupo, hein? Muito ensaboado. Eu quero até seguir aí um pouco do raciocínio do Paulo César Oliveira, justamente por conta da importância que as Olimpíadas para a seleção brasileira e pela treinadora também, que tem papel fundamental nessa seleção brasileira. Mas o meu descontentamento é, de uma certa forma, que se perdurar com essas jogadoras, que poderiam haver uma reciclagem, eu acho que não é. Por mais que seja uma mescla, como a Lu falou, eu acho que é uma equipe muito desgastada, e não levar a Cristiane, levar a Formiga com 43 anos, eu acho que para mim, um descontento, porque eu acho que poderia, sim, assumir uma responsabilidade também a Cristiane. Não desmerecendo tudo que fez a Formiga, mas poderia haver uma reciclagem melhor para a seleção brasileira. Bom, vamos esperar a estreia do Brasil amanhã, todo mundo de olho. Como o Oriente lá é de manhã, aqui vai ser lá vai ser de noite, aqui vai ser de manhã. Não é isso, Paulo? Qual é a diferença de horário? Fala, Bosch. Vai ser 5 da manhã. 5 da 12 manhã. horas. 5 da manhã a bola rola. Às 5 da 12 manhã. horas. Tá com 12 horas ou tá com 11 lá no... 12 horas. 12. Então é 5 horas da manhã. Eu sei que na Europa são 8 horas a mais. Então vamos ver. Bom, 5 da manhã, bem cedo. Quem quiser cair da cama daqui a pouco, então, por favor, que a gente repete meia-noite. Então, daqui a pouco vai ter o jogo do Brasil. Falando em Brasil, o Brasil estreia contra a Alemanha na quinta-feira, repetindo a final da Olimpíada no Brasil, onde o Brasil ganhou a primeira medalha olímpica. Esse time do Brasil pode repetir buscando o ouro novamente, meu querido Jorge Ramos? Eu acho que tem condição. O Brasil está bem representado. O técnico brasileiro, o Jardine, ele conhece bem os jogadores, e alguns, não muitos, mas alguns frequentam a seleção brasileira principal.
E eu acho que o Brasil vai fazer uma boa apresentação. Tem a Alemanha, mas também tem outras equipes que são equipes, né, bem abaixo do padrão brasileiro, Arábia Saudita e Costa do Marfim. Não acredito que o Brasil possa perder nesse grupo. E depois é mata-mata. Mata-mata é um pouco diferente, porque qualquer erro pode ser fatal, mas eu acredito que o Brasil possa, sim, trazer uma medalha, e acredito até na medalha de ouro. Você é otimista assim, Valdir Luiz? Boa noite, Mazela, boa noite a todos. Olha, eu sou sim. O Jardim está fazendo um bom trabalho, ele mesclou, tem algumas novidades na seleção, como com esse menino do Fluminense que é bom zagueiro, o Nino, o Arana, tem a experiência do Daniel Alves, do próprio Richarlison, que está na seleção brasileira principal, o Santos é um bom goleiro. Eu acho que estamos bem. Estreia é sempre uma estreia. Se o Brasil passar bem pela Alemanha, eu acho que vai fluir legal, porque, inclusive, esse time já vem treinando, tem o Paulinho, olha, ele tem um leque de opções, não só para escalar, como também para colocar durante o jogo. Eu acho que o Brasil vai bem na mão do Jardim. Para fechar esse assunto, Carlos Borges, se tivesse apostado numa medalha de ouro ou medalhas feminino ou masculino, você apostaria em alguém ou está otimista nas duas condições, no masculino e no feminino no futebol olímpico? Eu aposto numa medalha, talvez não de ouro, mas uma medalha para a seleção feminina, e para o masculino, se tivesse o Pedro jogando, aí sim o Brasil poderia ser medalha de ouro. Mas, infelizmente, o Pedro não está lá, então, não tendo jogador do Flamengo como atacante para marcar gol, a seleção masculina, eu acho que não consegue chegar a uma medalha. Acho que fica no meio do caminho. Está muito mal. A seleção tem jogado, apresentado futebol péssimo. Também a seleção... Só para completar, Mazela, rapidinho, eu queria falar sobre essa seleção brasileira masculina. A nível técnico e individual, é uma das melhores seleções que nós temos aí. Para mim, na minha opinião. Agora, evidentemente, o Valdir Luiz falou que se treina. É diferente treinar conjunto, entrosamento, isso é com o tempo, mas é uma seleção boníssima. Individualmente falando, eu acho que o Pedro faz falta, mas o treinamento é doutrina e eu acho que no Brasil não tem. Mas eu acho que a seleção brasileira ganha a medalha de ouro. A feminina, eu acho que não ganha medalha. Vamos esperar para ver se... advogado do diabo? Você queria ser o advogado do diabo? Todas as vezes que o nosso querido co-irmão rubro-negro foi base de uma seleção, o Brasil não ganhou nada. Ao contrário do alvinegro carioca, quando foi base, o Brasil foi tricampeão. Só isso é um detalhe. Só isso, que as pessoas têm memória curta. Eu não tenho. Há quantos anos Amigos, atrás? sem por isso que eu dei a medalha de ouro pro Brasil. Fala, Paulo. Chega. Fala, Paulo. Seleção da Alemanha, primeiro adversário do Brasil, e que fez uma brilhante, na minha opinião, brilhante participação nas últimas Olimpíadas do Rio de Janeiro, inclusive, poderia ter ganhado a medalha de ouro do Brasil, no Maracanã, fez um grande jogo. Essa seleção não vai ter nenhum jogador do Bayern de Munique. Nenhum jogador foi convocado do Bayern de Munique. Bom, tá aí o Paulo César trazendo a informação que interessa. Espera aí, Bocão. Aguenta aí, Borges. Espera aí, Valdir. Eu não estou calado. Mas antes que voltem a falar os três, olha aqui, ó. O assunto é Flamengo. Obrigado pela informação, Paulo. Sempre acrescentando, não dividindo, como essas três figuras que estão participando do Max Sport. Olha só, o Flamengo, falando em Flamengo, tivemos mudança de técnico, demissão no Vasco e no Botafogo, e no Flamengo também, chegando o Renato. O Flamengo mudou. O Flamengo mudou por causa do Renato ou porque a galera não gostava do Rogério Ceni, hein, Luciana? Rogério Ceni, Luciana. Fala, querida. Olha, o primeiro jogo do Renato na Libertadores, ele botou um pouco de medo, porque o Flamengo veio muito diferente. Óbvio que houve o dedo dele, né? Até porque ele ainda ali ele tinha alguns desfalques. Então, assim, um Flamengo que na quarta-feira não tinha posse de bola, pouco atacava, pouco marcava, e causou um certo estranhamento, né? Mas conseguiu uma importante vitória, né? Renato mesmo frisou que o importante ali era o resultado, e ele fez o resultado até num gol só do Michael. Já no domingo, o Flamengo volta a ser o Flamengo que a gente está acostumado a ver, até com o Arão no meio, o Diego retornando à equipe, Gabigol, e a equipe jogando muito bem, né? Tocando bola, com várias oportunidades e fazendo 5.
que também tem o dedo do Renato. A gente não pode deixar de apontar isso. É claro que ele está muito no início, as duas partidas extremamente diferentes, mas já aponta que o Renato vai mexer, mas me parece que depois de domingo, e até essa coisa dele de falar com os atletas, isso eu acho que tende a prevalecer, e tudo vai depender do jogo de amanhã. Eu acho que a partir de amanhã é que a gente vai saber exatamente como é que a equipe vai caminhar com o Renato. Lembrando que amanhã Flamengo e Defensa e Justiça no Maracanã. Que horas começa esse jogo, Borges? Maracanã, não, Brasília. Brasília com público, 21 inclusive. 21h30. É outro assunto. Uma coisa aqui, o absurdo que o Distrito Federal fez, o homem lá do Distrito Federal, que liberou as entradas antigas. No início tinha que ter o PCR, tinha que ter tudo para poder comprar o ingresso e tudo. Agora não, pode comprar à vontade, sem PCR, sem nada. É um absurdo, né? É uma brincadeira, né? Eu insisto na pergunta, eu gostaria que alguém me respondesse. O Flamengo melhorou por causa do Renato ou porque o Rogério Ceni saiu? Fala, Bocão. Não, na realidade, eu queria frisar 3 observações. Primeiro, que o Renato Gaúcho ele teve à sua disposição os 5 jogadores que estavam, né, longe com as suas seleções. Isso dá um upgrade maior para que o Fluminense, até em termos de entrosamento. Segundo, que não sei se o Renato teve dedo ou não no jogo passado contra o time do Defensa e Justiça, que foi muito mal o Flamengo. E contra o Bahia não ofereceu nenhum tipo de resistência, né? Uma partida ruim, sem desmerecer a qualidade técnica e o jogo coletivo do Flamengo, que todo mundo conhece, mas o Bahia não ofereceu nenhum tipo de resistência para que o Flamengo fizesse 5 gols. Um time totalmente apático, atípico do que vem apresentando no Campeonato Brasileiro, que faz uma boa campanha. E é claro que se o Renato Gaúcho, para a gente ver como é que o futebol é ingrato e perverso, né? Se o Renato Gaúcho perde e fica eliminado da Libertadores, vai tudo por água abaixo o planejamento do Flamengo, né? Fala, Valdir. Eu queria dar um detalhe. O Renato é uma pessoa que sabe conduzir um grupo, recuperar jogadores. O Michael, que todo mundo queria fritar ele, já fez uma bela partida no jogo de quarta-feira passada. Ontem, ou no jogo de domingo, a mesma coisa. Foi bem no jogo de domingo. A zaga diária do Flamengo, todo mundo critica. Jogou bem, Gustavo Henrique e o Léo Pereira. O Vitinho entrou. Então, os jogadores que eram execrados pela torcida, o Renato vai recuperar. O Renato recuperou Cortez, Léo Moura, Maicon, André. Ele vai recuperar. Sabe por quê? Eu não falo sobre o Rogério Ceni, que eu não conheço ele. Mas o Renato eu conheço desde 91. Ele é um cara de grupo. Além de conhecer futebol, é um cara de grupo. O Bocão jogou bola, todo mundo aqui é rodado, experiente em futebol. Hoje, além de jogar, de você conhecer tática e tecnicamente, você tem que ser gestor. E o Renato é um ótimo gestor. Um ótimo gestor. Sensibilidade para lidar com o jogador. Sensibilidade para lidar com o jogador. E segundo se comenta, o Rogério Ceni é um pouquinho, narizinho empinado. E o jogador não gosta disso, amigo. O jogador não gosta disso. Ele fez o sim, botou o Arão no meio, junto com o Diego. Não pode jogar o Bruno Henrique, botou o Michael. Está fazendo o simples. E quem faz o simples consegue bons resultados. Ô Jorge Ramos, olha só, o Flamengo pegou o adversário Defensa e Justiça, aportuguesando logo, e o Bahia que realmente não ofereceram nenhum tipo de resistência. O jogo de amanhã, novamente em casa, Brasília, ok, contra o Defensa lá. Pô, é teste, não é teste? O que você pensa? Ou precisa de um adversário melhor para testar? Olha, eu acho que vai precisar de adversário melhor. O treinador é bom quando ele ganha. Se ele levar 3 se o Rogério levou 3 cipuadas, 4 dançou. Se o Renato levar 3 pancadas, passa a ser contestado, não deu certo, ele é treinador do Grêmio só. Isso faz parte do futebol brasileiro. Diferente, devia ser diferente, mas não é. A gente fala dessa cultura que existe no Brasil. Eu acho que concordo com tudo que os meus amigos, a Luciana falou, todos falaram, mas no Brasil é muito imediatismo. Se levar 3 cacetadas, um abraço. Agora, o elenco do Flamengo ajuda muito. No primeiro jogo, ele complicou, Renato complicou ali, né? E quase que perde a partida. Não perdeu porque coisas do futebol, né? O cara acertou um chute, bateu no zagueiro, entrou.
e a equipe do Defensa não conseguiu jogar. Enfim, eu acho que é isso. A cultura mostra isso do Brasil. E não mudou muito. São poucos técnicos que duram muito numa equipe. E não é diferente com o Renato Gaúcho. Se tomar 3, 4 pancadas, vai ser contestado e vai ficar difícil para ele. É verdade. Lembra que o Renato ficou 5 anos no Grêmio. Fala, quero a opinião do Paulo. Só rapidinho antes do Paulo. É o seguinte, eu acho que pode não ser o melhor time para enfrentar o Flamengo, em termos do Defensa e Justiça, que eu acho um time fraco. Não é o melhor teste em termos de campo, mas é o melhor teste em função da passagem à Libertadores da América. Porque se ficar no meio do caminho, já é menos um passo que o Renato vai ter importante para dar no final do ano. Então, eu acho que em termos de competição é importante, em termos de jogo, não. Não precisa teria que tomar 3 cacetadas. Se perder amanhã, já é questionado pro resto da vida. Não sei. A distância, meu querido Paulo César Oliveira, como é que você vê a situação e fazendo um paralelo com treinadores de time de ponta, seja na Espanha, em Portugal, na Alemanha ou na Inglaterra? Como é que você vê essa situação? Era exatamente o que eu iria dizer. Ou seja, caso o Flamengo realmente continue nessa ascendência, seria da diretoria apurar o que houve. Porque os jogadores são profissionais do Clube de Regatas do Flamengo e dependendo do técnico. Obviamente que há falhas. E houve, porque se não houvesse, ele não teria sido demitido. Mas o jogador não ter o empenho necessário, ou você ver uma queda de rendimento, uma subida de rendimento assim tão abrupta, é de se realmente questionar até o mesmo nível profissional de cada um. Porque eles estão ali para jogar pelo Flamengo, independendo do treinador que esteja. As falhas são outros aspectos, mas aqui na Europa seria fundamentalmente olhar para o que o jogador faz, porque essa modificação absurdamente diferente em termos de rendimento é algo muito estranho. É verdade. Olha só, falamos de Flamengo, o Fluminense estaria jogando hoje, Botafogo acabou de jogar com o Goiás, vamos falar de Botafogo daqui a pouquinho, o Vasco também. Alguém tá fazendo obra em casa? Não. Tá pum, pá, 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 pá. Vamos falar do Fluminense daqui a pouco, já que estamos estourando o segundo bloco, mais um minutinho. Mas só para fechar. Do Robin Hood. Do Robin Hood, exatamente. Fluminense ganha. Brincadeira, quem botou isso na internet? Quem botou fui eu, bonitão. O Fluminense entrega jogo contra time de segunda, de terceira, lanterna, e acaba fazendo jogo duro com time de ponta. Eu não consigo entender e jogo na conta do senhor Roger Machado. Popô. O Flamengo, para encerrar esse assunto, o Flamengo ganhou do Defensa, vai jogar amanhã e meteu o time titular na Bahia, com o Renato. O Fluminense ganhou de 2-0, mais folgado no Paraguai, e jogando no Rio contra o lanterna da competição, com todo respeito à camisa do Grêmio, acabou dando 3 pontos para o adversário. Ô Roger, você é gênio. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui do Max Esporte. Lembrando sempre, hein? Daqui a pouquinho, Botafogo e Vasco, chutaram os seus treinadores. Que loucura, hein? O Rio corre para Max. Muito bem, que alegria e tristeza. Alegria por estarmos de volta e tristeza por ser o último bloco, sempre no oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, 3 endereços, 2 na Zona Sul, 2 em Botafogo, na Rua Visconde de Caravela, 55, na Rua Pinheiro Guimarães, 45A, em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Aquele abraço para o André, para o Marquinhos, para o Marcelo, todo mundo da lá da Giante. E meu amigo Júlio Cosentino, irritadíssimo com o seu Fluminense na Rede TV. Boto meus mosqueteiros na tela, nossa rainha, nossa princesa, nosso Otávio em ritmo de boate nesta terça-feira. A luz acende, a luz apaga. Otávio é o homem que tem mais contato no Rio de Janeiro. Valdir, qual a nota dos amigos e amigas do Bocão, hein, Valdir? Olha, eu preciso fazer uma avaliação melhor. Eu daria uma nota 8,5.
Poxa, tá com moral, hein, Bocão? Tá com moral, 8,5, uma boa nota para Otávio Bocão. Porque é o meu patamar. Então, como ele é alvinegro, o patamar é o mesmo. Ah, meu Deus do céu. Jorge, acho que você é o único alvinegro diferenciado. Olha só, antes de entrarmos em Vasco e Botafogo, para a gente não perder tempo, tem muita coisa na pauta no nosso Max Esporte de hoje. Para falar um pouquinho só mais de Fluminense, eu já dei meu pitaco em cima do Roger. Esse adiamento, que é natural e tem que ser respeitado pela morte do filho do Arce, 20 anos, acidente de carro, realmente lamentável. O Arce deve estar com a cabeça completamente fora, é um negócio absurdo. Deixa eu reformular a minha pergunta, comecei a pensar no Arce, na morte do rapaz, acabei me perdendo. Fluminense, quem se habilita a responder? Foi bom ou ruim o adiamento? Quem responde? Eu acho que foi ruim. Claro que um fato desse merece todo o respeito, todo nosso carinho pro Arce, o drama que ele está sofrendo da família. Mas foi ruim pro Fluminense. O Fluminense vinha bem, poupou o time titular praticamente no jogo de sábado, e agora só volta a jogar contra o Palmeiras no próximo sábado. E o jogo vai ser no dia 3, quer dizer. Então, a gente não sabe como vai estar o Fluminense naquele momento. Mas pela vantagem adquirida no primeiro jogo, eu acho que o Fluminense passa com tranquilidade. Mas o que eu acrescento, Boss, vai aglomerar, vai juntar muito jogo. Criciúma, Copa do Brasil, Palmeiras, Libertadores, tudo juntinho. Você está reclamando de quê? O Flamengo vai acumular Grêmio, Atlético Paranaense, que não jogou, mas um monte de jogos também. Está reclamando de quê? Você só reclama. É na rede social, é aqui no Max Esporte. Meu Deus do céu, o Roger está fazendo excelente trabalho. Meu Deus do céu. O time bem colocado, é melhor time até do que o Flamengo, em termos de pontos perdidos, melhor do que o Flamengo. Está lá em cima. Ganhou muito bem do Cerro Porteño, com o gol do seu Egídio, que o senhor fala muito mal desse lateral esquerdo, e jogou um partidão. Então, eu acho o seguinte, você está reclamando demais. Ô, Jorge, joga o remédio. Você está em cima do Borges. Joga o remedinho para ele, que esse cara... é um completamente alucinado, louco, tem que falar com a Beth, porque é um desesperado. Vai narrar, vou tirar você de comentarista, vai narrar que você está me irritando. Eu quero falar de Vasco. Ele não comprou o tarja preta. Em relação ao Fluminense, criou-se uma expectativa muito por conta da campanha do Fluminense do ano passado em relação ao brasileiro, que foi belíssima e surpreendente. É claro que vai afunilar depois, mesmo não tendo a vantagem agora de sair de jogar contra o Cerro Porteño, como o Valdir Luiz falou, mas é claro que lá na frente vão acumular jogos e vai ser ruim também. A gente não vai saber como é que vai estar esse Fluminense. Mas o Roger fez uma ótima campanha em todos os sentidos e nos dois campeonatos. A sua opinião, eu respeito. É a sua opinião. Eu penso totalmente diferente, eu vejo um pouco diferente. Uma semana para treinar. Eu quero ver o que vai apresentar de bom a equipe contra o Palmeiras. Tomara que eu queime a língua. Olha só, em relação a Vasco e Botafogo, eu queria aprofundar mais esse tema, porque, de repente, as duas equipes da Série B demitem o técnico, não tem técnico substituto, o que prova um amadorismo. Eu não sei que tem outras informações que não chegaram à imprensa, mas os caras demitem, o Cabo está a 3, 4 pontos dos 4 primeiros, o Botafogo sim vai mal, mas de qualquer maneira, demitindo os caras e sem ninguém para trazer. Eu acho de um amadorismo absurdo, ou não? Olha só, eu não sou advogado do presidente do Botafogo, mas eu tenho uma informação. Quando demitiram o Marcelo Chamusca, eu acho que foi muito bem demitido, porque o time não estava rendendo, mas o erro foi não ter demitido também o gerente de futebol, o Eduardo Frila, que esse que foi responsável por tudo, contratou 18 jogadores, trouxe o departamento médico que, não recupera jogador, trouxe supervisor. O Botafogo tinha acertado com o Lisca. Quando o Botafogo anunciou a demissão do Chamusca, estava acertado o Lisca chegar naquela noite, o Botafogo. Só que ele roeu a corda, e aí o Botafogo ficou sem opção. Então, tudo bem, eu acho que ali, eu não estou querendo defender ninguém, mas estou baseado em informação, não é nenhuma análise. O Botafogo tinha acertado com o Lisca, que roeu a corda, e aí
Faltou, na minha opinião, agilizar um plano B. Mas o Chamusca tinha que ser demitido realmente, a campanha muito ruim do Botafogo, e ele não é o único culpado, mas ele tinha que sair. E junto, tinha que sair abraçados os dois, ele e o Frila. Eu só discordo do Valdir Mazella. Você sempre defendeu, Bocão, você sempre defendeu o Chamusca e defendeu esse Frila. Eu queria que você falasse, já que depois o Jorge fala, mas eu queria que você falasse sobre isso, que você é um defensor dos dois. Primeiro que a nível técnico do futebol brasileiro, hoje nós não temos jogadores excepcionais para que fizéssemos uma montagem de elenco para se ganhar um campeonato brasileiro da Série B. Se você vê hoje o Náutico líder da competição, se você botar todos os 11 com a camisa do Botafogo, talvez eles não façam a campanha que eles estão fazendo hoje, com todo respeito ao Náutico. Em relação ao Chamusca, o Chamusca estava invicto dentro de casa, 3 jogos e 1 vitória. Não se pode ter parâmetro de campeonato carioca nem de Copa do Brasil, porque não eram os nossos campeonatos. Carioca e Copa do Brasil, era a preparação, era alguma coisa que poderia acontecer, que não aconteceu de positivo. Evidentemente que o nosso campeonato principal é a Série A no que vem. Então não temos mais quem virá agora, quem será esse treinador que virá para o Botafogo com o mesmo elenco que nós temos hoje? Quem será? O Guardiola, se botar o Guardiola aí, não consegue. Os jogadores são os mesmos. Não tem jogadores e treinadores hoje a nível que se possa ter uma transformação diferente. Ok, então, Jorge, você deixa eu botar. Quem contratou. Deixa eu botar o Jorge aí. Peraí. O Valdir tem uma opinião, o Bocão uma opinião totalmente contrária, são 2 grandes alvinegros. Eu queria a sua opinião, Jorge, a respeito de tudo que foi falado com a demissão e o Botafogo acabou de jogar com o Goiás. E aí? Olha, aí o que acontece é o seguinte, um desastre, ele acontece por várias situações. O Botafogo vem mal há muitos anos. O Botafogo vem piorando, né, com várias administrações anteriores muito ruins. E agora culminou com o rebaixamento e culminou, né, com uma incompetência geral na contratação de jogadores, treinador. O Botafogo está no final do poço. Se não é que pode cair mais, é capaz de estar ali próximo da Série C. A verdade é essa. E é claro que o torcedor botafoguense cobra da direção. Eu conversei muitas vezes com o do Césio, é um homem de bem, sem dúvida nenhuma, mas está mal, né? Tem que dar uma sacudida geral. Agora fazer como agora? Por quê? Treinador bom custa caro, mas o problema não é só o treinador, o problema é o elenco, que é horroroso. Você tira ali o Chay, que é um bom jogador, e pesca um ou outro. Os goleiros que não voltam, os principais goleiros do Botafogo, cadê o Gatito? Né? E, enfim, tudo isso somado. Então, um desastre. Agora, um desastre por um somatório de erros que vem de anos. Eu concordo com você. E não pode dar certo. Deixa eu botar... antes... É verdade, Jorginho. O Botafogo está bem esmiuçado. Vamos falar mais um pouco. Quero falar do Vasco. Mas quero saber do Paulinho, da Lulu e do Borges. Pelo que o Botafogo vem jogando hoje. Amanhã a gente não sabe. Pelo que está apresentando hoje. O Botafogo estaria mais próximo de voltar para a Série A ou cair para a Série C, independente de se manter na B. É só uma pesquisa de campo. Fala, Borges. Eu acho que cair para a Série C, acho que não. Tem clubes muito piores na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas permanecer na B, eu colocaria hoje um percentual de 95%. 95%, só 5%, numa sorte, e o Jorge colocou muito bem. A questão não é hoje. A questão são anos e anos que fizeram com o Botafogo. Fala, Paulinho. Muito difícil. Na última semana a gente pensava e colocava isso em termos de ideias práticas, ou seja, quais equipes poderiam subir entre Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Mais uma vez eu digo, acho que, pelo que eu vejo atualmente, o Vasco tem uma hipótese pequena, pela irregularidade, pelo não pragmatismo de ganhar pontos quando precisa ganhar. O empate às vezes é muito bom, mas o Botafogo e o Cruzeiro realmente a ficar. E o Cruzeiro, inclusive, a cair para a terceira. Você, Lulu, fechando o assunto Botafogo e a expectativa. Fica na B, volta para A ou cai para C? Isso falando hoje, tem 12 rodadas, ok e tal, mas até hoje, pelo que a gente pode observar. Se amanhã mudar, a história muda, mas até agora...
Eu concordo com o Borges e com o PC. Eu acho que o Botafogo cair para C, eu acho que não, mesmo hoje, mesmo com a inconstância, mas permanecer na B, sim. Diferente do Cruzeiro, que eu acho que o Cruzeiro realmente não pode sim, tem chances reais para a Série C. E o Vasco ali pode ser, tem uma chance mínima de subir. Bom, o Vasco a gente vai falar agora, Lu, já que você falou de Vasco da Gama, então vamos ver o que acontece com 12 rodadas, a perspectiva não é muito legal do Vasco da Gama, e você acompanhando o nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, repeteco, meia-noite, e você curtindo as redes sociais do Otávio Bocão, do Valdir Luiz, do Jorge Ramos, do Paulo César Oliveira, da Luciana Campos, e as minhas também. Pode ser, tá todo mundo aí, é só curtir, e o Jorge Ramos. Ô Jorge, que horas é teu programa na 94 FM, já que você está falando direto do Palácio agora? O programa começa de segunda a sexta-feira, de 5 às 7 horas. Primeira parte, bem jornalística, e a segunda parte é o painel esportivo. Então, a gente repercute tudo que acontece no futebol brasileiro, de uma forma geral, e também no futebol internacional. Legal. Vamos, então, falar de Vasco da Gama, e eu queria saber o que vocês pensam, porque o Botafogo, até o Bocão deu alguns dados a respeito do Chamusca, jogos em casa foi bem, mas o Vasco está, acho que a 3 ou 4 pontos, o Vasco que joga amanhã, não é isso, Borges? Você que é meu homem, o Botafogo acabou de jogar com o Goiás agora, para variar. Botafogo, tá feia a coisa. Vamos ver, com vitória ou derrota, o Botafogo sempre é uma incógnita. E o Vasco, que horas é o jogo amanhã do Vasco, Borges? 7 horas, né, Valdir? Não, 9h30 contra o CSA. É o jogo da TV Covid. É amanhã? É amanhã. Perdão, amanhã eu sei que amanhã é lá em Maceió. E o CSA vem de Vitória, venceu o Operário lá em Ponta Grossa, hein? É um time muito bem dirigido. Foi contratado agora o Ney Franco pro CSA. É um bom time, hein? Agora, deixa eu falar. Só um detalhe em relação ao Vasco. Eu só acho que o Vasco, dos três, é que tem a maior possibilidade. A questão do Cruzeiro até, porque está aí podendo perder 6 pontos. Novamente, outra confusão financeira. É aquele negócio que o Jorge falou do Botafogo. Né? Administrações ruins vão criando problemas. E mais um problema para o Cruzeiro também. Mas eu acho que o Vasco tem grande chance. A saída do técnico Marcelo Cabo que me preocupa, porque aí vai ter que vir outro técnico arrumar a casa de novo. Bocão, o Vasco, bem ou mal, o Vasco estava fazendo uma campanha, diria, razoável, bem aquém das tradições do Vasco, mas pelo menos estava começando a respirar. Eu confesso que fui surpreendido com a demissão do Cabo. Totalmente injusta. 2 pontos da zona de classificação para subir para a Série A. Como é que é a tomada de decisão, muito parecida com a do Botafogo, descartar um treinador que oscilou, evidentemente, claro que oscilou, mas o nível técnico da Série B de competitividade é baixo, é correria, é entrega, e o Vasco estava demonstrando. Não, gente, as pessoas têm que entender que na Série B você não vai ter desempenho, performance, você vai ter resultado, que é o mais importante para subir. Não dá para andar junto do desempenho. Você vai ganhar de 3-0 no jogo, talvez você não tenha uma performance gigantesca de boa. Mas é claro que você, se tem uma performance melhor, você fica mais próximo da vitória. Mas acaba sendo muito mais frustrante quando você joga muito bem e não ganha. O Vasco estava 2 pontos. Achei uma injustiça. E o mesmo discurso de Chamusca, das diretorias de Chamusca e Marcelo Cabo. Achei totalmente injusto. Ô Paulinho, você... Fala, Valdir. Você levanta o dedinho, você parece aquele aluno da escolinha do professor Raimundo. Fala, Valdir. Rolando Lera, deixa eu falar o seguinte. Eu concordo com o Bocão. Fala, seu peru. Pode falar, seu peru. Eu sou Valdemar Vigário. Olha só, eu acho o seguinte. A demissão do Cabo foi injusta, que o Vasco vinha no crescente. E o que me chama a atenção é que o Vasco tem um elenco melhor do que o do Botafogo. O Alexandre Pássaro está de 1.000-0 no Frila. Conhece muito mais futebol do que o Frila. E montou um elenco melhor. O time do elenco do Vasco é melhor. O Vasco não jogou bem domingo? Não, mas empatou. Tinha ganho 2 partidas seguidas em casa. Sampaio Correia, Confiança. Estava no crescente. Eu acho, opinião minha, que alguma coisa aconteceu extra-campo, relacionamento, para tirar o Cabo. Que, concordo com o Bocão, pelo momento do Vasco, o Vasco está a 2 pontos do 4º colocado. Então, eu achei
sabe? Um negócio que ninguém vem a público para explicar o real motivo. Ô, Paulinho, qual o real motivo você imagina? Porque o Pocão falava sobre a montagem do elenco, ter jogador, mas o Vasco, com as mesmas dificuldades do Botafogo, conseguiu montar um elenco melhor. O que prova que quem está no Botafogo não sabe montar elenco. A distância me parece isso. E o Vasco consegue um elenco melhor, inclusive mantendo o Cano do ano passado, perdendo o Benítez, foi uma mancada. E aí, irmão, o que você depura dessa demissão do Marcelo Cabo, que é um bom treinador, fez um trabalho maravilhoso no Atlético Goianiense e poderia dar uma crescida na carreira? Bom, a estrutura do Vasco, ela sempre foi, naturalmente, é melhor do que a estrutura do Botafogo, apesar de tudo, apesar das deficiências. Mas o que também no Vasco, e que pode ter sido a razão pela qual o técnico foi demitido, é que há muitas influências políticas. Isso é um detalhe quase que histórico no Vasco, as influências de correntes políticas diferentes. E pode ter sido aí, pode ter estado aí a razão pela qual o técnico foi demitido, porque realmente, e como os colegas disseram muito bem, pela posição que o Vasco ocupa, um pouquinho mais de pragmatismo em ganhar pontos em empates quando acabou perdendo, já seria o suficiente para colocar o Vasco na zona de promoção. Ô Jorge, é engraçado, Jorge Ramos, alguém está... Ô Jorge, o Botafogo teve a diretoria amadora, a diretoria do Vasco também é amadora, o problema é mais fora do campo que dentro do campo, Jorginho? Sem dúvida nenhuma. O Vasco até hoje está na justiça para saber quem é o presidente. A eleição tem 6 meses, e está brigando na justiça. Houve uma cavada nítida no Vasco da Gama de empresários. A derrota contra o Náutico era uma derrota contada, não aconteceu, porque o gol surgiu ali no finalzinho, mas já estava tudo pronto, e armando, para a chegada do Lisca. Foi isso que aconteceu. A briga é mais externa, falando em termos de campo de futebol, porque a equipe vascaína, o elenco vascaíno, é muito melhor do que o do Botafogo. Não é de encher os olhos, mas um elenco muito melhor. Agora, a briga política interna fez que isso acontecesse, tanto que você, Mazella, foi surpreendido, como eu fui surpreendido, como a Luciana foi surpreendida, como todos nós fomos surpreendidos com a saída do Marcelo Cabo. E eu acho que o PC colocou muito bem essa questão política. É aí que mora o perigo, e isso rola em vários clubes do Brasil, e o Vasco é um deles. Portanto, lembrando até a eleição, até hoje briga-se na justiça para quem é o presidente do Vasco, pelo amor de Deus. Antes da Luciana, fala, Pocão. Só para ilustrar um pouquinho o que o Jorge Ramos estava falando, que o Lisca tem algum título de assim, currículo bom. O Marcelo Cabo foi campeão da Série B. Por que tirar um cara que já foi campeão? O Lisca levou ao vice-campeonato da Copa do Brasil, América Mineiro. Que legal. Mas tem currículo. Ganhou o quê? Você vai trocar 6 por meia dúzia? Não entendo. Ô, Lu, fala taticamente do Vasco, por que foi mandado embora se o treinador tem um currículo bem legal para a Série B? O time também, na minha opinião, não é grande coisa, é melhor que o Botafogo, mas o Jorge falou bem, é melhor, mas não é grande coisa, e é mais fácil, como diria, praticamente na hora, para fechar o Bocão nos embalos de terça-feira à noite, para você fechar o programa, Lu, essa saída e com essas considerações que eu fiz em relação ao Vasco da Gama. O Vasco, assim, como todo mundo já destacou aqui, o elenco realmente é bem melhor se comparado com o do Botafogo e até outros times da Série B. Vem oscila naturalmente, como o próprio Bocão colocou, e aí o PC coloca uma questão muito interessante que a gente tem que destacar, e o Cabo destacava muito, é o pragmatismo na Série B. A questão do resultado. Série B, resultado é para você subir. E ele falava muito disso. Complica o Vasco, porque assim, o que se via nas partidas do Vasco, eu fiz muito Vasco, as últimas partidas lá na rádio, e o que se via era uma oscilação do time. O Cabo, como vocês lembraram, ele tem essa experiência de subir, não só da Série B para a Série A, mas da Série C para B, enfim. Trouxe até alguns reforços que já haviam trabalhado com ele, era o caso do Michel, do Sarrafiore. Fato é que o Vasco não está ruim na tabela, né? Não está ruim, mas essa saída dele, assim, dessa maneira, complica, porque a gente tem que ser pragmático.
como o PC falou, é pragmático, você tem que subir. No momento em que a competição está se afundando e você vê times cada vez mais se batendo, não dá para você abrir mão de um técnico assim por questões políticas. É complicado. Tá certo, então. Tá certo. Estamos em cima da hora. E pelo que eu pude depurar das informações e comentários, o Lisca fez um leilão entre o Vasco e o Botafogo. Enfim, não sei se é certo ou errado. Cada um julga e cada um sabe o que é melhor. 10 segundos para encerrar o programa quando vira. Deu o resultado, faltam 3 minutinhos. A Luciana quase que estourou os 3 minutinhos. Eu tive que ficar para a Luciana falar. E vocês darem, em 10 segundos, o boa noite, Bocão. Um beijo para a dona Lia Modesto, que é uma senhora, mãe da minha amiga Lu, que está sempre nos assistindo toda terça-feira aqui. Para a Lu, para a Marina, para a Fernanda e também para a Mônica. Tá bom, então. O time tá grande, viu, Valdir? 10 segundos para você. Dona Lia, um beijo. Valeu. Fala, Valdir, 10 segundos. Que Deus ilumine o presidente do SESI e manda o Frila embora. Boa noite. Borges, o seu boa noite. Um abraço do doutor Toninho, do Toninho lá de Jacarepaguá. Rapaz, Paulo, direto da Bélgica, ainda de férias em Bruxelas. Fala, Paulinho. Meu boa noite vai para o equilíbrio e pragmatismo de Vasco e Botafogo na Série B e coerência do Roger com o Fluminense na Série A. Tá certo, então. Lulu, fecha. Fala, Lulu. Meu boa noite vai para uma semana tensa, início de Jogos Olímpicos com o Brasil estreando e com decisões na Copa Libertadores. E meu boa noite vai para Paulo César Oliveira, lembrando que ele não vai fazer ao vivo, vai fazer só gravado depois dessa gracinha de hoje. É isso aí. Vamos em frente. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Terça que vem estaremos juntos, sempre com oferecimento de Ren TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Giante Automecânica, 50 anos o seu carro em boas mãos. Uma ótima semana mesmo, se cuidem. A maré ainda não está para peixe, não melhorou rigorosamente nada. Distanciamento social, máscara e higienização. Um beijo carinhoso e a semana que vem, 8 da noite, repeteco, meia-noite, mais uma edição do Max Esporte. O Rio corre para Max.